Olá, estamos chegando ao quinto bloco dos nossos estudos sobre tutelas provisórias. Aqui é o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Processual Civil na LAC Concursos. Até agora, nós já estudamos lá no primeiro bloco sobre conceito de tutelas provisórias, classificação de tutelas provisórias e as regras gerais aplicáveis a todas as espécies. No segundo bloco, trabalhamos especificamente a tutela de urgência, identificando as diferenças entre tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar, e também identificando os requisitos para a concessão da tutela de urgência, agora uniformizados, né? Os mesmos requisitos da tutela antecipada também serão os requisitos da tutela cautelar, com exceção daquele requisito específico negativo da tutela antecipada relacionada à reversibilidade dos efeitos da decisão. No terceiro bloco, tratamos o tema da tutela antecipada antecedente. E no quarto bloco, nós estudamos de uma forma rápida, mais especificada, o tema da estabilização da tutela antecipada. Fiz questão de dividir os estudos da tutela antecipada antecedente e da estabilização, porque a estabilização é coisa nova, então nós temos que ter realmente bastante atenção, porque tem sido muito cobrado em concurso público. Agora nós chegamos ao nosso quinto bloco dos estudos sobre tutela provisória, onde teremos a oportunidade de trabalhar a tutela cautelar antecedente. E aqui importa-nos fazer, né, uma rápida revisão, lembrar aqui rapidamente a classificação das tutelas provisórias. Você não pode, de forma alguma, esquecer as classificações da tutela provisória. Nós já vimos e repetimos várias vezes, as tutelas provisórias, elas podem ser, à luz do novo CPC, tutela de urgência ou tutela de evidência, sendo que a tutela de urgência ainda se divide em tutela antecipada e tutela cautelar. E aí acontece que tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental. Por isso que no último bloco nós trabalhamos a chamada tutela de urgência antecipada, requerida de forma antecedente. E, consequentemente, trabalhamos a estabilização da tutela antecipada. Agora, mudamos o foco para a tutela também de urgência, mas cautelar, e sabendo que a tutela cautelar pode ser requerida de forma incidental ou antecipada, ou antecedente, nós vamos trabalhar agora o rito da cautelar antecedente. Notem, se a tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, for requerida na própria petição inicial ou até mesmo de forma incidental, nós vamos seguir o procedimento comum normalmente. O legislador regulamenta de forma apartada, de forma individualizada, o requerimento antecedente. Por quê? Porque nós temos aqui um procedimento específico, um procedimento diferenciado. Porque no contexto da tutela de urgência, então gênero, contexto da tutela de urgência requerida de forma antecedente, o risco, o perículo in mora é concomitante, é contemporâneo à própria distribuição da petição inicial, de modo que nós não conseguimos fazer uma petição inicial realmente bem elaborada, com amplitude de alegação, com profundidade de demonstração fática, doutrinária, jurisprudencial, porque o tempo está trabalhando contra nós. A urgência é iminente, a urgência é contemporânea à própria distribuição da petição inicial. Então, informando o juiz que quero fazer o pedido dessa tutela de urgência de forma antecedente,
o legislador passa a estabelecer um procedimento diferenciado. Porque, nesse contexto, estarei autorizado a fazer uma petição inicial mais simplificada. Essa é a grande questão. Estaremos autorizados a elaborar, a distribuir uma petição inicial mais simplificada. Por quê? Porque esse procedimento nos oportunizará, noutro momento, a possibilidade de completar a argumentação da petição inicial que foi distribuída. Notaram? Então, nós falamos sobre isso no contexto da tutela antecipada, antecedente, distribuindo ali uma petição inicial superficial, que limitava-se ao requerimento da tutela antecipada, indicando já os pedidos relacionados à tutela definitiva, expondo fato, expondo direito, demonstrando risco, e aí vimos todo o desenvolvimento desse procedimento, que sempre calhava, e que sempre calhou na nossa aula, na possibilidade do autor aditar a inicial, ou seja, completar a inicial. A mesma lógica que lá estudamos, aplicamos agora aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Só que no contexto da tutela cautelar. Que lembrem-se, não é satisfativa. A tutela cautelar, ao contrário da tutela antecipada, ela não é satisfativa. A tutela cautelar visa proteger o resultado útil do processo. Por isso que ela tem um caráter preventivo, assecuratório. De modo que, sendo concedida a tutela cautelar, os efeitos do pedido não serão adiantados. O que nós teremos aqui serão medidas preventivas para que, ao final, na concessão ou não da tutela definitiva, a pretensão do autor seja ou não atendida, enfim. Ok? Tutela cautelar. A tutela cautelar, assim como antecipada, nós podemos requerer de forma incidental, então já no curso do processo. Nós podemos requerer na própria petição inicial, quando o tempo foi suficiente para a elaboração de uma petição realmente bem feita. Então, o requerimento é posto na própria petição inicial, mas nós podemos requerer de forma antecedente. E é sobre essa tutela cautelar requerida de forma antecedente que falaremos na primeira parte desse quinto bloco. Porque assim como a antecipada antecedente, a cautelar antecedente possui procedimento próprio. Ok? Então vamos lá observar como é o procedimento da tutela cautelar antecedente prevista aqui no artigo 305. O procedimento da tutela
antecipada, antecedente, está lá no artigo 303. Já analisamos. Agora o procedimento da tutela cautelar antecedente à luz do artigo 305 e seguintes. Bora lá, sem mais delongas, vamos aqui conferir o que o legislador nos apresenta nesse primeiro artigo. Artigo 305 do novo Código de Processo Civil nos diz o seguinte: a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente. Então, observem, tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e o seu fundamento, indicará ou realizará a exposição sumária do direito que se pretende, que se objetiva a assegurar, e também a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cá para nós, como estamos falando de cautelar, nós estamos no contexto do direito processual. Então, no bem da verdade, estamos aqui relacionados a um possível risco ao resultado útil do processo. Em outras oportunidades, nós vimos que o perigo de dano está mais relacionado à tutela antecipada, que tem caráter satisfativo. A tutela cautelar visa resguardar o processo de eventual risco. Então, visa proteger a demanda de um eventual risco ao resultado útil do processo. Por isso, ela tem característica preventiva. Mas no contexto da tutela cautelar em caráter antecedente, a grande questão é que essa petição inicial apresentada agora, distribuída agora, inicialmente, ela pode ser um pouco mais superficial. Por quê? Porque terei a oportunidade de completá-la em momento futuro. Mas, apesar de superficial, temos que preencher alguns requisitos. E o legislador indica aqui. Quais são esses requisitos? Primeiro, indicar a lide. Indicar a lide. Por quê? Porque a tutela cautelar, ela sempre teve caráter instrumental. Ela sempre teve uma natureza instrumental, a tutela cautelar. Por quê? Porque ela não é satisfativa. Então, ela sempre teve um caráter instrumental, um caráter acessório. E se eu estou falando que a tutela cautelar, ela é instrumental, ela é acessória, o acessório demanda um principal. Então, nessa petição inicial, em que se requer a tutela cautelar de forma antecedente, já é necessário fazer menção ao conflito principal que se pretende resolver por meio da atividade jurisdicional. É isso que o legislador está falando. Nessa petição inicial, que pode ser mais simples, sim, onde faremos o requerimento da tutela cautelar antecedente, precisamos indicar a lide, precisamos indicar o conflito principal que se pretende solucionar por meio do processo, por meio da atividade jurisdicional. Além disso, além de indicar a lide e o seu fundamento, precisamos fazer a exposição sumária do direito. Em outras palavras, precisamos demonstrar a probabilidade do direito. Ou seja, esse pedacinho do texto legal está se referindo ao fumus boni iuris. Fumus boni iuris. Além de indicar a lide, eu tenho que demonstrar o fumus boni iuris, fazer uma exposição sumária do direito, demonstrar a probabilidade do direito que se pretende alcançar. E, por fim, também indicar, também demonstrar o perigo, o risco ao resultado útil do processo, que é o que nós consideramos como
Periculum in mora, exatamente. Então, veja, a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ela é pleiteada por meio de uma petição inicial mais simplificada. Mais simplificada porque teremos a oportunidade futura de complementar. Todavia, alguns requisitos devem ser observados. Quais sejam? Indicação da lide, porque a cautelar ela é instrumental, ela é acessória, então exige uma principal. E me permita fazer um parêntese, é por isso que nós não falaremos em estabilização da tutela cautelar, porque ela não satisfaz. Lá na tutela antecipada, em caráter antecedente, nós vimos que, se ela for concedida, o réu não agravar e o autor não aditar, o processo será extinto sem resolução do mérito e os efeitos satisfativos da tutela antecipada serão estabilizados. Aqui não acontece isso. Por quê? Porque a tutela cautelar não é satisfativa. Ela não satisfaz. Ela demanda a existência de um principal. Por isso que veremos que se essa petição inicial não for complementada, o processo será extinto e mesmo que a cautelar tenha sido concedida, ela perderá os seus efeitos. Ela não estabilizará. Por quê? Porque ela é acessória, ela é instrumental. Então, precisamos indicar o principal, precisamos indicar a lide e precisamos expor o direito, o fumus boniuris, e demonstrar o risco. O risco a quê? O risco ao resultado útil do processo, o periculum in mora. Beleza? Então, agora colocando de forma estruturada esse artigo 305, nós temos que, no contexto da tutela cautelar em caráter antecedente, a urgência não nos permite a elaboração de uma petição completa. Por isso, o legislador autoriza a distribuição de uma petição inicial mais simples, mas ela deve observar alguns requisitos. Então, eu preciso indicar a lide, isso porque a cautelar ela tem essa natureza de instrumento, essa natureza acessória. Eu preciso expor de forma sumária o direito ameaçado, ou seja, demonstrar o fumus boniuris e expor de forma sumária o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que significa o periculum in mora. Então, estruturando aí o nosso artigo 305. Vamos dar sequência no artigo 305, analisando o seu parágrafo único, que nos traz aqui um elemento importante das tutelas de urgência. Um elemento importante das tutelas de urgência que tem tudo a ver com o que nós temos falado sobre essa uniformização que o CPC 15 promoveu. Antigamente, no CPC 73, nós precisávamos envidar esforços para diferenciar tutela antecipada de tutela cautelar. Precisávamos, sim, porque a cautelar era pleiteada em processo autônomo, a cautelar precisava de requisitos específicos e a antecipada nós alegávamos no próprio processo principal e também tinha requisitos diferentes. Agora não, o legislador conferiu uma regulamentação uniformizada, de tal modo que o parágrafo único do artigo 305 é importante porque ele nos traz o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. O que determina esse princípio da fungibilidade, professor? O que significa fungibilidade? O princípio da fungibilidade é o que autoriza o juiz a aceitar uma tutela de urgência, que foi inadequadamente proposta, inadequadamente requerida, como se a correta fosse.
como as duas são extremamente semelhantes e a regulamentação também é homogênea, também é semelhante, o que o legislador está nos apontando aqui no artigo 305 é que se eventualmente o autor pleiteou a tutela de urgência como cautelar antecedente, mas na verdade não era uma antecipada, o juiz pode aceitar, ainda assim, essa petição inicial e ele mesmo, o juiz, aplicar o procedimento do artigo 303, que é o da antecipada antecedente. Então, observem, o autor requereu algo errado, inadequado, né? Ele fez um requerimento para uma cautelar antecedente, mas, na verdade, o que ele queria era o adiantamento dos efeitos do pedido. Então, o pedido dele tinha natureza satisfativa, logo era antecipada. Não tem problema, o juiz não vai mandar corrigir. O próprio juiz vai fazer essa adequação e aplicar o artigo 303, que nos traz o procedimento da antecipada antecedente. Olha o texto da lei. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada e não cautelar, o juiz observará o disposto do artigo 303. Então, o autor pediu como cautelar antecedente, mas o juiz percebeu que, na verdade, a natureza era antecipada, a natureza era satisfativa. Manda corrigir? Não. O próprio juiz passará a observar o disposto no artigo 303, que traz o procedimento da antecipada antecedente. Isso é princípio da fungibilidade. Isso é princípio da fungibilidade, grande demonstração desse tratamento homogêneo, né, que o legislador de 2015 nos trouxe para o contexto da tutela de urgência. Ok? Beleza, então, vamos lá. Artigo 306, aí sim, o legislador começa a trabalhar o procedimento da cautelar antecipada. No 305 caput, ele trata da petição inicial, mostra o que é essa petição. Mesmo que superficial, precisa conter parágrafo único. Ele elenca, né, ele expressamente determina o princípio da fungibilidade, e no artigo 306 ele começa a expor o procedimento da cautelar antecedente. Observe o que o legislador nos informa. Estando a petição inicial em ordem, preenchido aqueles requisitos sumários que estão no caput do 305, então o juiz aceita a petição inicial. O que ele fará? Ele vai citar o réu. O réu será citado para, atenção, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Evidente, contestar o pedido cautelar, né? Até porque, a essa altura, a petição inicial não foi complementada para o réu contestar o pedido de tutela definitiva. Então, o que o legislador está nos informando aqui é o seguinte: tendo sido aceita a petição inicial, que requer a cautelar antecedente, o juiz citará o réu e intimará o réu para, em 5 dias, contestar o pedido cautelar. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. O que o legislador está nos trazendo aqui? O que o legislador está estipulando aqui nesse artigo 307? Revelia. Revelia no pedido de cautelar antecedente. Então, realizada, distribuída a petição inicial e tendo sido aceita, é evidente que o juiz deve oportunizar o contraditório. O contraditório. Por isso que o legislador diz que o juiz terá que citar o réu para que ele integre a relação processual e, concomitantemente, apesar de não estar aqui
exposto intimá-lo. Intimá-lo para quê? Para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido cautelar. Se ele não contestar, revelia. Revelia. Quanto ao pedido cautelar. Qual é o efeito principal da revelia? Aquela presunção ficta, né? A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Perfeito. Só que o legislador faz uma adequação ao pedido cautelar antecedente, dizendo o quê? Que se não for contestado, os fatos alegados pelo autor, não que eles serão presumidos verdadeiros, como acontece lá no procedimento comum, serão presumidos aceitos pelo réu. Então, não quer contestar. Em 5 dias, o juiz deverá decidir sobre o pedido cautelar. Okay? Lembrando que esse prazo aqui, para o juiz, não tem natureza preclusiva. Não tem natureza preclusiva. Então, se o juiz estourar esse prazo aqui de 5 dias, ele não será, por isso apenas, responsabilizado pela inércia. Não, que é apenas um prazo indicado aqui no CPC, mas não tem natureza preclusiva, ao contrário do prazo de cima. Né? O prazo de cima tem natureza preclusiva, tanto que se o réu não contestar no prazo de 5 dias, né, serão presumidos aceitos os fatos alegados pelo autor. E aí o juiz vai julgar em 5 dias. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Esse prazo de 5 dias do juiz não tem natureza preclusiva. Então, nós não falaremos aqui no 307 em preclusão temporal. Parágrafo único. Contestado o pedido, então o réu foi citado, intimado, contestou em 5 dias, aí deve-se aplicar o procedimento comum, né? Far-se-á o saneamento e, em seguida, o juiz julgará, decidirá sobre o pedido de tutela cautelar antecedente. Então, vamos colocar no nosso fluxograma, assim como realizamos no contexto da antecipada antecedente, agora, falando sobre a cautelar antecedente, vamos aqui montar o nosso fluxograma. O autor distribui a petição inicial dele, aquela petição genérica, né, petição simplificada, mas que deve observar 3 requisitos. Quais são esses requisitos? Indicar a lide, demonstrar o fumus boniuris, e também demonstrar o periculum in mora. Beleza. Aceita a petição inicial. O juiz determinará a citação do réu para integrar e a intimação para contestar. Eu vou fazendo aqui a adequação. O legislador fala citar para contestar. Mas deixa eu dizer por que eu sempre falo citar para integrar e intimar para contestar. Porque a citação é um ato processual, de convocação. Por meio da citação, o réu é informado da existência do processo
e convocado a integrar esta relação processual. Só que, concomitantemente, ele será intimado à prática de um ato. Qual? Contestação. Então, ele será citado para integrar o processo e intimado para contestar. Aqui eu coloco só citação do réu para contestar, porque é assim que está na lei. Mas compreendam essa sutileza aí do estudo processual. Então, o réu será citado, intimado para contestar. Se ele não contestar, revelia. Se ele não contestar, revelia. Revelia. E os efeitos dessa revelia serão que os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos. E aí o juiz deverá julgar em 5 dias. Se o réu não contesta, se ele não contestar, ou melhor dizendo, se ele contestar, aí nós vamos seguir o procedimento comum. Se ele não contestar, revelia, fatos alegados pelo autor considerados aceitos. Se ele contestar, seguiremos o procedimento comum até a decisão quanto ao pedido de tutela cautelar antecedente. Perfeito? Vamos seguir. Artigo 308. Prossegue a regulamentação do procedimento da tutela cautelar antecedente. Olha o que o legislador nos diz. Efetivada a tutela, então a tutela foi deferida e efetivada. Cuidado que aqui tem uma pegadinha maliciosa que pode ser feita. O legislador está falando em efetivada a tutela. E não está falando em concedida a tutela. E nem mesmo intimado o réu ou o autor da concessão da tutela cautelar. Não, ele está falando da efetivação. Então, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Então, aqui é o momento de complementação daquela inicial superficial que foi originalmente distribuída. A partir da efetivação, cuidado, efetivada a tutela cautelar, o autor terá o prazo de 30 dias. Não é intimado o autor da concessão, nem intimado o autor da efetivação da tutela. É da efetivação da tutela. Notaram? Como esse autor ficará sabendo da efetivação, que é o problema prático que nós temos discutido. Mas para você, concurseiro, grave, efetivada a tutela. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Caso em que será apresentado nos mesmos autos, evidentemente. Por que evidentemente, senhores? Porque no novo CPC nós não temos um processo cautelar autônomo, né? Então, essa complementação, essa formulação do pedido principal se dará nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Okay? Então, efetivada a tutela, o autor terá o prazo de 30 dias para complementar aquela inicial, para elaborar, para indicar o pedido principal, para indicar a demanda principal, o pedido principal. 30 dias contados da efetivação da tutela cautelar. Essa complementação, essa realização do pedido principal se dará nos mesmos autos, porque agora não tem mais processo cautelar autônomo, será nos mesmos autos. E porque será nos mesmos autos, não há que se falar em novo recolhimento de custas, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Ok? No parágrafo único, ou melhor dizendo, no parágrafo 1º, o legislador dá uma escapada do contexto. Ele sai um pouquinho do contexto, porque ele está falando sobre
tutela cautelar em caráter antecedente, e aí ele dá uma deslizada aqui, dá uma escorrida aqui para a tutela cautelar pedida na própria petição inicial. Nós já sabemos que a tutela cautelar, como espécie de tutela de urgência, ela pode ser antecedente ou incidental. Ela pode ser requerida no curso do processo, ela pode ser requerida na própria petição inicial, quando já for distribuída de forma perfeita, né? Adequada, ou antecedente. Nós estamos falando de antecedente. Aí olha o que o legislador faz, né? Olha só como ele sai do contexto. Porque aí ele abre esse parágrafo primeiro só para informar que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido da tutela cautelar. Pô, legislador, isso aqui a gente já sabe, né? A gente já sabe isso aqui. A gente já sabe há algum tempo. Desde o momento em que lá atrás, você mesmo, legislador, disse que a tutela de urgência, tanto antecipada quanto cautelar, pode ser antecedente ou incidental. Aí agora que estamos trabalhando especificamente com a tutela antecedente, e você tira o nosso foco, né? Brincadeira. Mas é o que o legislador está nos informando aqui. O pedido principal pode ser feito juntamente ao pedido da tutela cautelar. Parágrafo 2º. Agora voltando a antecedente, né? A causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal. Agora voltando. Lá naquela petição inicial superficial, realizou-se o requerimento de uma tutela cautelar antecedente. O réu foi citado, foi intimado para contestar no prazo de 5 dias. A tutela cautelar foi concedida e efetivada. Quando efetivada, no prazo de 30 dias, o autor formulou o pedido principal, complementando, então, aquela petição inicial. O que o legislador está dizendo aqui, no parágrafo 2º, é que no momento de formular o pedido principal, no momento de complementar a inicial, o autor poderá mudar a causa de pedir. Então ele diz aqui, ó, a causa de pedir poderá também ser aditada, poderá também ser complementada no momento da formulação do pedido principal. Parágrafo 3º. Notem aqui, parágrafo 3º. Seguindo no procedimento da cautelar antecedente. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas. Intimadas para quê? Para a audiência de conciliação ou mediação. Você percebeu o que aconteceu aqui? Vamos dar uma respirada. Às vezes vai rápido demais, né? Dá uma respirada. Lá naquela petição inicial superficial, mas preenchendo os requisitos da indicação da lide, da demonstração do fumus boni iuris, da demonstração do periculo in mora, correu a distribuição, o juiz aceitou, citou o réu, intimou o réu para contestar no prazo de 5 dias. Tendo o réu contestado ou não, fato foi que esse pedido cautelar foi concedido. O juiz concedeu o requerimento de tutela cautelar formulado pelo autor. Efetivada a medida cautelar, o autor teve a oportunidade, prazo de 30 dias da efetivação, para complementar, formulando, né, o pedido principal. Formulado o pedido principal, agora, o que você acha que acontece? Exatamente. Formulado o pedido principal, aí nós vamos para o procedimento comum. É isso que acontece. Olha o que o legislador diz. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas. Elas não vão ser citadas porque já estão no processo. A citação, né, é uma forma de comunicação que visa convocar o réu a integrar o processo. Ele já é parte do processo. Então, formulado o pedido principal, o que nós teremos agora
é a intimação das partes para a audiência de conciliação. Ou seja, nós estamos agora voltando ao procedimento comum. Terminado esse procedimento específico, diferenciado do artigo 305, 306, que é o procedimento da cautela antecedente, beleza, foi concedida, foi efetivada, foi formulado o pedido principal, agora volta ao normal. Volta ao que é comum. Intima as partes para audiência de conciliação ou mediação. Se não houver autocomposição, o que acontece? O réu terá a oportunidade de, em 15 dias, contestar. Não é? Olha aqui embaixo. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, que é o prazo de 15 dias. 15 dias contados da audiência onde não houve autocomposição. Então, notem agora de forma completa. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Por quê? Porque o réu já faz parte do processo. Esse não é um outro processo, é o mesmo. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Então, vamos lá para o nosso fluxograma agora. Veja lá como é que vai ficar. Nós tivemos aqui, né? Primeiro fluxograma, distribuição da inicial, o réu foi citado, intimado para contestar o pedido cautelar. Se ele não contesta, revelia. Os fatos alegados pelo autor considerar-se-ão aceitos. Se ele contesta, aí nós vamos ter ali algo semelhante ao procedimento comum, até o juiz decidir sobre o pedido cautelar. Tendo sido deferido, tendo sido concedido o pedido cautelar e efetivada a tutela, o autor terá 30 dias para aditar a inicial, para completar essa inicial formulando o pedido principal. Formulando o pedido principal. E isso acontecendo, se o autor adita, se o autor completa, faz a formulação do pedido inicial, nós vamos para o procedimento comum, intimando as partes para audiência de conciliação ou mediação e não havendo autocomposição, abre-se prazo para o réu contestar. Agora, se o autor não adita, aí o processo é extinto. E não há que se falar nesse contexto em estabilização, porque a cautelar é instrumento, é acessório. É acessório. Então, o processo será extinto sem resolução do mérito. Se o autor adita, se o autor complementa, formula o pedido principal, aí vamos para o procedimento comum, com a audiência de mediação ou conciliação, e não havendo autocomposição, com o prazo para o réu contestar. Ok? Artigo 309, caminhando para o final do procedimento cautelar antecedente, né, da tutela cautelar antecedente, o legislador fala sobre a cessação da eficácia. Quando que a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, cautelar concedida em caráter antecedente, acontece? Quando que a tutela cautelar concedida em caráter antecedente terá a sua eficácia cessada? Cessada. Veja lá. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduziu o pedido principal no prazo legal. E só como não vai estabilizar os efeitos, pelo contrário, os efeitos serão cessados. Serão cessados. Lá na tutela antecipada, se o réu não recorrer, se o réu não agravar, e o autor, por sua vez, também não aditar, nós teremos a extinção do processo sem resolução do mérito, mas a tutela antecipada será estabilizada. Aqui não. Se o autor não deduziu o pedido principal no prazo legal, cessa a eficácia. A tutela cautelar para de produzir efeitos. Da mesma forma, se não for efetivada dentro de 30 dias a tutela. Se a tutela não for efetivada
dentro de 30 dias. E também se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Porque como aqui tem uma relação de acessoriedade, o acessório segue o principal. Se a tutela definitiva for negada, se a tutela definitiva for indeferida, consequentemente, cessará a eficácia da tutela provisória de urgência cautelar. Logicamente. A questão é que também, se o processo extinguir sem resolução do mérito, a eficácia também será cessada. Ok? Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado a parte renovar o pedido. Então, gravem esse pedaço. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Concluindo a tutela cautelar antecedente, artigo 310, também de clareza solar, como diria o professor Cristiano Chaves. Observe, o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal. Meus caros, muito lógico. A cautelar é a acessória. O acessório segue o principal. Se a tutela principal for indeferida, a cautelar perde efeito. Se o processo principal for extinto, mesmo que melhor dizendo, mesmo que sem resolução do mérito, a cautelar perde efeito. Agora, se a cautelar for indeferida, o pedido principal não. Isso não obstará que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento deste. Então, não vai trazer consequências para o julgamento do principal, salvo se o motivo do indeferimento for reconhecimento de decadência ou prescrição. Decadência e prescrição são matérias de mérito. Vão implicar aí, sim, em improcedência do pedido principal. Beleza? Ótimo. Terminamos a tutela de urgência. Falamos da tutela de urgência, diferença da cautelar para antecipada, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, fumus boniuris, periculum in mora, falamos sobre a antecipada antecedente, a cautelar antecedente, e não precisamos nem ir para mais um bloco para falar agora sobre a tutela de evidência. Por quê? Porque aqui é jogo rápido. Eu só quero que vocês percebam essa transferência. Nós falamos da tutela provisória, falamos da provisória de urgência, antecipada, cautelar, antecedente, incidental. Agora, nós vamos falar sobre a de evidência. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Evidência. Então, estamos mudando bastante aqui. Beleza? Qual é a grande diferença da tutela de evidência, que não tem subespécies, para a tutela de urgência? A
tutela de urgência tem subespécies. Urgência antecipada, urgência cautelar. E tanto uma quanto a outra podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental. A de evidência não tem subespécies, não. Embora haja uma certa discussão doutrinária, o entendimento é que a de evidência só pode ser incidental, porque o legislador não fez um procedimento para evidência antecedente. E também não me parece fazer muito sentido. Então, a de evidência, além de não ter subespécies, também acontecerá só de forma incidental. Qual a grande diferença da urgência para a evidência? Na urgência, além da probabilidade do direito, nós temos que demonstrar o perigo do tempo. Na tutela de urgência, além do fumus boniuris, da probabilidade, nós temos que demonstrar o perigo do tempo. Tempo que traz perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aí sim teremos uma antecipada ou uma cautelar. Na tutela de evidência, não precisamos demonstrar periculum in mora. Não é necessário. Aí a grande característica dela, se comparada com a de urgência. Aqui o direito também terá que ser provável, né? É evidente. Porque senão o juiz não vai conceder uma tutela provisória. É uma tutela provisória que é concedida já em uma cognição sumária, uma cognição superficial. Evidente que a probabilidade do direito tem que existir. A característica da evidência é que ela é evidente. Ela é tão evidente que é injusto deixar que o autor espere até a concessão da definitiva, sofrendo assim os danos do próprio processo. Por isso ela é tão evidente que ela pode ser concedida mesmo que não haja perigo de dano no tempo. Mesmo que não exista risco ao resultado útil do processo. Olha o texto do artigo 311, de clareza, também clareza solar. Observe, 311. A tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Independentemente. Isso que eu quero que vocês gravem. Independentemente de demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Aí está a grande característica da evidência, quando comparamos com a urgência. E aí o legislador vai nos dar um rol exemplificativo do que seriam essas evidências. De quais seriam essas situações tão evidentes que o juiz pode conceder uma tutela provisória, mesmo sem demonstração do perigo do tempo. Ele nos traz um rol exemplificativo. Isso significa que existem tutelas de evidência fora do 311. Cuidado! Esse rol é exemplificativo. Então ele vai dizer, quando que a tutela de evidência será concedida? Independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quando? Quando ficar caracterizado abuso de direito do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. O réu está abusando do seu direito de defesa, está tentando protelar o processo. Então o juiz se surpreende, fala, então o juiz vai dar um presentinho para ele. Já que você está enrolando, então adianta os efeitos do pedido. Ah, mas não tem risco de tempo nenhum. Não, eu estou dando porque é evidente. Evidência não precisa demonstrar risco de dano. Então, a tutela de evidência pode ser concedida quando? Quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, os fatos estão comprovados pelos documentos juntados. Veja, é evidente o direito.
É evidente o direito. É mais do que só provável. É evidente. É 90%, 99% de chance de, ao final, a tutela agora concedida ser confirmada. Então, eu não vou submeter esse autor ao tempo do processo, ainda que não tenha nenhum risco. Não, concede agora. Inciso 3º. Se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Deixa eu apagar aqui o quadro, para novamente fazermos a leitura aqui do inciso 3º. Quando se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Inciso 4º, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. O direito do autor é muito evidente. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. O processo vai seguir, porque nós temos que cumprir o procedimento. Só que os documentos trazidos pelo autor são suficientes para fundamentar o pedido, e o que o réu demonstrou não foi suficiente para gerar nem sequer dúvida. Então, concede a tutela de evidência. Nas hipóteses do inciso 2º e 3º, o juiz pode decidir liminarmente. Nas hipóteses do inciso 1º e 4º, isso não é autorizado. Então, concluímos os estudos da tutela provisória. E como nós estamos concluindo, vale a pena aqui apresentarmos alguns quadrinhos esquematizados para você organizar tudo o que nós falamos nesses 5 blocos na sua mente e não ter dúvida nenhuma na hora de realizar aquela prova. Então, veja lá, as tutelas provisórias, primeiro, podem ser de urgência ou de evidência. A tutela de urgência pode ser cautelar, quando objetiva assegurar a utilidade do processo, então tem natureza preventiva, ou antecipada, quando objetiva antecipar os efeitos do pedido. Por isso, afirmamos ter natureza satisfativa. Tanto a tutela de urgência cautelar e antecipada podem ser concedidas antecedente ou incidentalmente. Já a tutela de evidência, que não tem outras espécies, caracterizada por situações em que o direito alegado é cristalino, é evidente, então eu não preciso provar o perigo in mora, esta só pode ser requerida incidental. Tem briga doutrinária? Tem, mas o legislador não nos trouxe nenhum procedimento para o requerimento da tutela de evidência antecedente. Sigamos, segundo quadrinho esquematizado, requisitos das tutelas provisórias. Requisito das tutelas provisórias. Tutela de urgência, tanto cautelar quanto antecipada, precisa de fumus boniuris, periculum in mora. Precisa de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano na prestação jurisdicional. Lá, na antecipada, demonstrar o perigo de dano. E na cautelar, o risco ao resultado útil ao processo. Já a tutela de evidência independe da demonstração do periculum in mora. Independe da demonstração do perigo da demora na prestação jurisdicional. Por quê? Porque o direito é evidente, como nas hipóteses do artigo 311. Quando eu disse que as hipóteses, né, do 311 não são absolutas, ou seja, aquele rol não é taxativo, mas sim exemplificativo, é porque nós também temos tutela de evidência fora daquele rol. Tá? É o que a doutrina vai destacar, por exemplo, como a liminar das ações possessórias. A ação processória ela tem um procedimento especial que envolve a concessão de uma liminar. E essa liminar tem natureza de tutela de evidência. Por quê? Porque eu não preciso provar o perigo da demora. Basta eu provar que a posse daquele indivíduo é injusta e tem menos de ano e dia. Então, sai. E o justo direito é meu. Observaram? Não preciso demonstrar que se eu esperar o processo todo eu vou ter algum dano. Não. Então, se eu não preciso provar o tempo, o perigo do tempo, é evidência. Lá na ação possessória, até ano e dia, procedimento especial,
tutela de evidência. Regras gerais das tutelas provisórias, que nós vimos. No que toca às custas processuais. Quando a tutela de urgência, porque a de evidência não pode, né? Quando a tutela de urgência requerida em caráter antecedente, as custas devem ser pagas no ato do requerimento. No ato do requerimento. Agora, se a tutela de urgência ou de evidência for requerida de forma incidental, não precisa recolher custas. Por quê? Porque as custas já foram recolhidas na petição inicial. Ok? Quanto à eficácia, a tutela provisória ela permanece a produzir efeitos enquanto pendente o processo e também durante a suspensão dele. Artigo 296. Quanto ao seu caráter provisório, a tutela é provisória porque ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Artigo 296, parte final. Quanto ao poder geral de cautela, artigo 297, diz que o juiz pode determinar todas as medidas que considerar adequadas para efetivar a tutela provisória. Só que, ao julgar o pedido de tutela provisória, ele deve motivar de forma clara, de forma adequada. É o que o 298 nos diz. Na decisão que concede, nega, modifica ou revoga a tutela provisória, o juiz deve justificar as razões do seu convencimento. Artigo 298. E no que toca à competência, nós temos que a tutela de urgência antecedente deverá ser apreciada e, portanto, distribuída, né, endereçada ao juiz ou tribunal que será competente para julgar a causa principal. Então, eu faço aqui uma previsão. Quando eu buscar uma tutela de urgência antecedente, seja ela cautelar ou antecipada, eu tenho que prever qual seria o juízo competente para a principal. Então, esse é o juízo competente aqui, né, e que estará no endereçamento da minha petição inicial. Agora, se a tutela provisória de urgência antecipada, cautelar ou tutela provisória de evidência for requerida incidentalmente, vai ser nos mesmos autos do processo principal. Então, a competência será do juiz ou tribunal da causa em tramitação. Ok? Aqui nós concluímos os nossos estudos sobre as tutelas provisórias. Ah, professor Stanley, mas nós não fizemos nenhuma questãozinha? Realmente, não fizemos. Nós vamos realizar no próximo bloco. Separei um bloco só para realização, para resolução de questões. Concluímos todo o estudo das tutelas provisórias, falamos sobre regras gerais, sobre a tutela provisória antecipada, sobre a tutela provisória cautelar, né, de urgência cautelar, falamos sobre a tutela de urgência antecipada requerida de forma antecedente, falamos da tutela de urgência cautelar requerida de forma antecedente e terminamos tratando da tutela de evidência. Muita coisa, né? Agora nós vamos colocar em prática esse conhecimento. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.